Mateus 28. O Senhor Jesus, no versículo 18, aparece dizendo o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Glória a Deus. Sabe, queridos, isso é maravilhoso, nós saber que podemos ter uma companhia extraordinária, né? Um amigo extraordinário, ou um irmão extraordinário que ande conosco todos os dias, né? E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Interessante que no passado, né, em muitos anos isso teve, a gente viu a igreja vivendo longe desse projeto que Jesus nos deu. A igreja se tornou um clero, onde o evangelho, né, se centrou muito numa pessoa, vamos dizer, no pastor da igreja, né? E esse pastor, ele se tornou uma pessoa que centralizou tudo nele, tudo sobre ele. E é interessante que isso trouxe um prejuízo muito grande para a igreja. Porque a igreja, ela é um conjunto, ela não é o galpão e ela não é o pastor. A igreja somos nós. E essa importância de uma igreja compartilhada, ela faz toda a diferença. E provavelmente, hoje você possa dizer, pastor Elton, novamente, vai estar tratando desse assunto, discipulado? Pois sabe, queridos, essa é uma verdade muito importante para nós. Essa verdade, ela é muito séria. E nós temos tentado levar isso muito a sério, a questão do discipulado. É um assunto que sempre é bom nós estar relembrando. Porque hoje nós temos tentado viver um novo tempo da igreja. Nós temos vivido já esse novo tempo. Mas uma mentira que o nosso adversário tentou enfiar a goela abaixo da igreja é que não teria como ter uma igreja grande com qualidade. E muito tempo se ouviu isso. E sabe, queridos, que é mais difícil, é mais fácil manter uma igreja com qualidade do que uma igreja enorme sem qualidade. E eu percebo isso, que para nós chegar nessa altura e nesse padrão, é muito difícil. É muito demorado. E muitos pastores, eles não querem viver isso. É interessante que é mais fácil nós viver uma igreja grande, firme, forte, consistente, de que uma igreja grande de qualquer maneira. Porque haverá muito mais problemas, muito mais dificuldades, muitos mais problemas sem condições de ser tratado, do que numa igreja grande, quando se tem qualidade, quando se tem o ensino, quando se tem um ensino de verdade, um cuidado de verdade. E eu creio nesses dias que Deus, Ele está fazendo coisas muito grandes e revelando a muitas igrejas, muitas lideranças que hoje pelo Brasil afora estão as suas igrejas crescendo num padrão de alta qualidade de discipulado, de cuidado de grupos, né? E de cuidado de microgrupos, que é um discipulado 1 a 1. Vejo isso em muitos lugares.
onde nós temos ido, e eu acredito que isso é para nós, sabe? E na verdade, hoje a nossa igreja, ela é uma igreja compartilhada. Nós temos os líderes de setores, os líderes de GCs, os líderes de departamento, de todas as áreas da nossa igreja nós temos líderes. E todos eles atuantes, sabe? Mas não foi assim em tempos atrás. O pastor vinha, iniciava o culto, cantava no culto, pregava no culto, fazia tudo. E a igreja era meramente espectadores, né? Meramente, sabe? E veja que hoje eu compreendo algo que de uns anos para cá está cada vez mais forte para mim, que é os ministérios que Deus nos deu. E em Efésios capítulo 4, nós temos um texto extraordinário para nós olhar para ele. E isso me trouxe uma luz muito grande sobre a minha vida. E eu gostaria de compartilhar um pouco hoje sobre discipulado. O segredo de uma vida vitoriosa. Repita comigo. Discipulado. O segredo de uma vida vitoriosa. Olha só, às vezes um segredo, a gente demora para descobrir, né? Pô, que segredo interessante, eu não sabia disso, né? O segredo é alguma coisa que precisa ser revelado, né? E aqui, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, ele diz, chegamos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, e ao estado da pessoa madura, né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que padrão que está aqui para que nós viva. E aí eu ficava pensando comigo, né, a respeito disso, porque eu achava que o apóstolo, ele era um cara que ele saía plantar a igreja. Ele vinha aqui, plantava uma igreja, ia para outra cidade, plantava uma igreja. E eu comecei, de um tempo para cá, muito lendo os livros e os Atos dos Apóstolos. E nos Atos dos Apóstolos ficou bem claro para mim essa verdade que não é essa a função do apóstolo, fundar a igreja. Mas também é. Mas o apóstolo, ele vem para capacitar pessoas, né? Se nós pudéssemos dar uma olhada nos Atos dos Apóstolos, nós veríamos que muitas igrejas e quantidades de igrejas que foram plantadas naquela região da Ásia, de Antioquia, da Macedônia, elas não foram plantadas pelos apóstolos, mas sim pelos discípulos dos apóstolos que foram dispersados daquela região. E eles que saíram plantando igrejas, homens e mulheres. Tem muitas mulheres que plantaram igreja naquela época, muitos homens que plantaram igreja. E nós vivemos às vezes esse misticismo, esse clericismo, que achar que só o pastor pode sair plantar uma igreja, o que não é nada de verdade. O pastor, ele é um capacitador. O apóstolo, o que ele veio? Para capacitar, para equipar os santos a irem, a plantar igreja. Como que planta uma igreja? Planta uma igreja lá na casa do teu amigo, onde você começa a evangelizar. Por isso que o apóstolo tem como que diz, esse ofício
de capacitar, de qualificar as pessoas, de ensinar as pessoas. Mesma forma, o profeta, ele não veio só para profetizar, porque a Bíblia diz que todos podem profetizar, mas o profeta, ele veio para levar as pessoas a fluir no profético. Não muito tempo atrás, numa conferência, o Du e a Andressa, eles foram no VOA, em São José dos Campos, uma conferência profética com o profeta, que trabalha isso, e ele tem uma escola de profetas. O profeta, ele vem para dar um ensinamento, e nessa mesma forma eu achava que o evangelista, ele tinha só um chamado para evangelizar, o que não é verdade. O evangelista é um facilitador na igreja que vai ajudar a formar pessoas a evangelizar pessoas. E isso que vai dar um crescimento para a igreja, porque a igreja começa a fluir nos dons apostólicos, nos dons proféticos, nos dons de evangelizar. O pastor, ele vai formar outros pastores, e assim por diante. O mestre tem esse mesmo ofício. Qual que é o ofício? O ofício de capacitar as pessoas, né? De preparar os santos. Eles vêm para equipar as pessoas a fluir nessa vida profética. Porque é interessante que é dessa maneira que hoje nós temos visto, né, a nossa igreja, né, vivendo e sendo cuidada nos GC, sendo cuidada em discipulado, e isso tem levado Deus a ser glorificado através da vida de pessoas simples, como eu e você. Quantos líderes e quantos discípulos e quantos discipuladores nós temos aqui dentro do nosso espaço, que estão vivendo isso hoje. E isso é algo muito poderoso que é para toda a igreja. O mestre, ele não tem o compromisso de levar uma classe ali para trás e ensinar a igreja a serem pregadores. Não, ele vai facilitar tudo isso. E hoje, eu acredito que a igreja, com essa clareza que Deus trouxe para nós, né, de nós ver a maneira que Deus abriu isso para todos. Imagine você podendo ser um profeta. Nós temos aqui na nossa igreja profeta, nós temos pastores na nossa equipe, nós temos evangelistas na nossa equipe, nós temos pessoas com chamado de mestre na nossa equipe, né? E isso, como que aconteceu? Como que começou se dando? Com um trabalho que nós fomos vendo e entendendo que precisava ser feito. Mas é interessante que o maligno, ele tentou esconder essa verdade. E de muitas igrejas. E hoje nós vimos igrejas falidas, porque o clero se tornou debaixo só de uma pessoa. E que de repente, não que ela não tivesse qualidades, mas no tempo e na falta de pessoas para corrigir, para instruir, para aconselhar, perdeu-se o caminho. E se tornou uma igreja sem visão. E nós levamos isso muito a sério, né? Porque não é os irmãos que estão aqui hoje, vocês não estão na nossa igreja só para assistir um culto, mas vocês fazem parte do culto, no louvor, na intercessão, na adoração. Mas quando saem daqui, nós somos uma igreja que vai de casa em casa. Nós somos uma igreja que come junto, que ora junto, né? Que tem prazer em viver em comunhão, e isso faz toda a diferença para a igreja. Faz toda a diferença para nós. Então, o que eu percebo, que uma coisa que é a chave, é esse assunto, discipulado. Sabe, queridos? O ministério
para todos. Um ministério para você, mulher, para você homem, para você jovem, para você adolescente. Você pode ser um ministro. Pode ministrar as pessoas. E eu tenho visto isso acontecer na nossa igreja de uma forma muito linda, porque daí, como a gente é os pastores do clero aqui, muitas coisas vêm nos nossos ouvidos do que está acontecendo com os irmãos cuidando de outras pessoas. Porque daí não procuro mais o pastor e a pastora. Porque já tem lá aquela discípula, aquele discípulo que já está trazendo na igreja, que já está ajudando. O que ele faz? Começa a aprender por lá. Chega por lá no discipulado, chega por lá no GC, até chegar no templo. Sabe? Então o discipulado, né, é um ministério comum. E que foi escondido da igreja. E a partir deste ponto nós podemos entender que a ideia do discipulado é todo mundo sendo discipulado, todo mundo sendo discípulo, todo mundo sendo um líder, todo mundo sendo comprometido. E o que isso leva? A igreja a viver o padrão que Jesus começou. Sabe? Leva a nós viver uma igreja equipada, vivendo no compromisso, né? E vivendo o evangelho sem desmistificado. O evangelho simples, puro, verdadeiro, onde você pode sentar, lá onde você trabalha. Se você tem 1h30 de folga, pode pensar, meia hora eu vou começar a cuidar daquele fulano. Meia hora eu vou começar a colocar verdades nessa pessoa. E o que acontece? Isso é o que nós demoramos tanto tempo para entender. Mas em 2013, quando nós fomos buscar e plantar essa visão aqui na igreja, veja, já fazem 10 anos que nós fomos para Sorocaba, num encontro com Deus. Nossa igreja era uma igreja que era uma rodoviária, entrava e saía, chegava pela porta da frente, saía pela porta dos fundos, não ficava, não permanecia. E tem alguns que estão aqui que são dos remanescentes. E que esses praticamente todos foram com nós para Sorocaba. Nós fomos com uma Kombi, mais 2 ou 3 carros, não me lembro. Mas nós fomos em 16 ou 17 pessoas da nossa igreja para começar a plantar. Nós nem sabia bem o que era, mas para começar a aprender a visão para plantar aqui na igreja. O que aconteceu? Fomos para um encontro com Deus. E chegamos lá nesse encontro com Deus. Nós nem sabíamos que era um encontro com Deus. Nós achávamos que era um retiro, que era um lugar de festa. Levamos até rapadura para comer. Não podemos comer rapadura porque chegamos lá, nós fomos saqueados. Nossas bolsas, nossas malas, nosso celular foram levados tudo para um lado, dado uma sacolinha para nós pôr todos os nossos pertences dentro. E era 3 dias sem falar nada. Era 3 dias para ouvir praticamente, só tinha os horáriozinhos. E no primeiro dia, na primeira noite, eu fui muito impactado por a mensagem do Senhor. E no segundo dia, na segunda ou terceira mensagem, eu não me lembro, eu saí desazado de dentro do salão. Era um horário de folga, e eu corri atrás do meu discipulador, para falar com ele. Falei, tem umas verdades que eu preciso falar para o senhor. Ele se abaixou do meu lado, e eu, perdão da palavra, vomitei um monte de coisa que estava aqui dentro. Eu já pastoreava, eu e a Marli. Nós tínhamos vindo para cá em 2010, começamos a igreja em 2010. E em 2012 a gente se mudou para Luiz Alves, e em 2013 a gente foi buscar a visão. Veja que era novo, nós não entendia praticamente nada da igreja, eu era formado, já tinha feito o meu curso, já era... Mas nós não tínhamos um norte, nós não tínhamos uma direção, nós não tínhamos alguém nos direcionando.
E eu sentei com o pastor e contei aquele monte de barbaridade para ele. Ele se abaixou, mais ainda que ele estava, se ajoelhou do meu lado, orou comigo, bateu na minha cabeça com a mão e falou: agora levanta, vamos voltar para lá. Pensei, ele vai me dizer um monte de coisa, né? Falei tanta coisa que eu tinha feito, pensei, vai dizer, mas como é que tu faz isso? Não. O meu discipulador, ele olhou para mim e viu que nós estava ainda perdido. E a partir dali eles começaram a nos cuidar, nos ajudar. E foi aonde eu entendi que eu precisava de um discipulador. Por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem: Discipulado, o segredo de uma vida vitoriosa. A partir dali nós começamos a viver no outro momento da nossa vida ministerial, espiritual e do casamento, eu e a Marli. Foi um tempo novo, mas foi um tempo de muito confronto. Foi um tempo de muito enfrentamento em nós, porque nós achava que, eu achava, não é nós, eu achava que agora eu estava pastoreando e que estava tudo certo. E isso, queridos, leva hoje muitas igrejas a estar vivendo fora do propósito. Porque não tem alguém para pôr um contrapeso ou um freio. Então foi um passo muito grande, muito sério que nós demos naquela época. E Deus começou a trabalhar na vida da minha esposa, na minha vida, confrontos, né? Cura, libertação, coisas que eu jamais pensei que um dia eu ia passar. Coisas que a gente não imaginava aonde ia dar o discipulado. Eu acredito que tem alguém aqui dentro que possa estar pensando assim. Porque o discipulado, ele vem para quê? Ele vem para nos limpar. Ele vem para nos trazer arrancar coisas de dentro de nós. E eu gosto muito de um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, abre para mim aí, por gentileza, Hebreus 12, 14. Por que o discipulado ele é tão importante? Porque aqui tem uma verdade muito grande, diz: procure viver em paz com todos, e busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha que poderoso, né? Se nós não seguir a paz e a santidade, parafraseando, ninguém vai ver Deus na nossa vida. Vai dizer que se eu vivo de qualquer maneira, alguém vai ver Deus na minha vida? Não. Então aqui, o autor, né, Deus poderia estar dizendo para nós, né, que sem a paz, né, e sem a santidade, ninguém vai ver Deus na minha vida. Vai ser uma vida infrutífera, porque o discipulado, ele tem que levar eu à santidade, e a santidade vai levar eu a ser frutífero, porque sem santidade, ninguém vai frutificar. E é isso talvez que demora tanto o discipulado acontecer na nossa vida. E é por isso que talvez muitos escapam do discipulado. Porque o discipulado é o momento onde a gente tem que nos despir de nós mesmos. Eu escuto vocês tão quietos. Mas o discipulado, eu costumo dizer que é quando o homem fica nu diante do outro homem, né? É tão feio, um homem nu, né? O homem é um bicho tão desengonçado, né? E é tão feio isso, eu costumo falar isso, sabe? E eu creio que talvez seja essa uma das coisas que o discipulado, ele é tão trabalhoso para implantar numa igreja. Mas sem o discipulado não vai vir santificação na nossa vida.
Nós não vamos ser confrontados. Eu não ia ser confrontado se eu não tivesse ido para aquele evento e eu não tivesse aceitado o desafio da minha liderança de começar a abrir a minha vida. Ah, mas o senhor já era pastor? Sim, mas Deus quer nos libertar de viver uma vida de derrota. Porque às vezes as pessoas estão dentro da igreja e vivem uma vida derrotada, ou vivem uma vida infrutífera, não dão fruto, estão na igreja a vida toda, anos e anos dentro da igreja, e vivem uma vida que não tem transformação. As pessoas não verem transformação. Eu fico muito contente porque eu escuto muitos testemunhos, eu e a Marli, de pessoas que Deus está mudando a vida delas. Pessoas que entenderam o que é o discipulado, que elas entenderam o que é ser discipulado. Porque a gente acha que o discipulado é as pessoas quererem, e o que o Mudu falou semana passada aqui, o discipulado não é manter controle das pessoas. O discipulado não é trazer as pessoas debaixo do jugo. O discipulado, eu sempre costumo dizer que é pôr mola nos pés das pessoas. É impulsionar as pessoas a avançar. O discipulado é eu ver o meu discípulo como eu vejo meus discípulos melhores do que eu. E às vezes as pessoas até falam para mim, hoje mentira, elas estavam almoçando lá em casa e correu assim. Está melhor que o teu pastor na oração, né? Aconteceu isso lá na nossa casa. Eu falei, glória a Deus, é esse o meu trabalho. É fazer meus discípulos a voarem. É fazer eles decolar. Mas é interessante que a gente às vezes não quer viver essa vida de frutificação. E o resultado do discipulado, ele vem para nos libertar dessa vida de derrota, quando eu vou vencer o pecado na minha vida. Porque, sabe, queridos, às vezes tem coisa dentro de nós que não quer sair. Eu faço até um voto com Deus, eu paro de fazer aquelas coisas um tempo, mas de repente eu volto, eu caio naquele mesmo lugar, eu cometo aquele mesmo erro que eu não queria cometer. E por isso que o discipulado vai levar eu vencer, e eu passar por esse lugar, porque daí a gente vai começar a viver uma vida sadia. O que acontece? Acontece um problema comigo, corro para o meu discipulador, conto para ele. A não ser que eu queira viver uma vida medíocre, sem abrir, achar que o discipulado é o momento só de se encontrar com o discipulador, mas não só dizer que está tudo bem. Não é bem assim, né, Ivan? O discipulado tem dias, e muita experiência já nesses 10 anos, eu e minha esposa com nossos discípulos, de quantas coisas veio até nós, coisas difíceis de lidar, coisas que para as pessoas era difícil, para nós era bem fácil, porque nós vivemos também dentro dessa situação. E é isso que vai levar nós a viver uma vida de multiplicação, uma vida de crescimento espiritual, porque a santidade que diz aqui no texto, que ele diz procurem, né? É a necessidade de procurar viver em santidade, viver em paz, né, com todos, e busquem, ele diz, a santificação, porque é uma busca. Eu pequei hoje, mas eu posso buscar voltar a andar em santidade, porque tem palavras que nos embasam isso, né? E porque ele diz que se nós cair da santificação, nós não vamos ver o Senhor. Então, eu costumo dizer, e uma vez eu ouvi de um empresário amigo meu aqui da cidade, estava correndo e passei em frente da propriedade dele, tinha umas ovelhas muito lindas. Aí um dia encontrei ele ali na vila e falei, tuas ovelhas estão lindas. Ele falou, minhas ovelhas dão muita cria, pastor. Estão muito sadias e dão muita cria. E aquilo ficou na minha cabeça, eu já enxerguei a igreja, né? Porque ele estava vendo as ovelhas dele lá no campo, eu estava vendo as minhas ovelhas, o nosso rebanho. E eu trouxe aquilo para mim, ovelha sadia dá muita cria. Sabe? E isso ficou no meu coração. E eu acredito que esse ditado,
né, que pode ser um ditado popular, que oveia sadia dá muita cria. Isso dá para trazer para nós. Quando eu sou uma pessoa espiritualmente curada, sarada espiritualmente, eu vou começar a dar frutos. Eu vou começar a trazer outros. As pessoas vão ver, poxa, estou tão feliz de ver a tua mudança na tua vida. Me leva comigo um dia lá na tua igreja. O que está acontecendo contigo que tu está ficando diferente? Tu mudou de igreja? Não é mudar de igreja, que a igreja é nós. Estou mudando. Eu estou me santificando. Eu estou buscando a santificação. Eu estou procurando a santificação, porque sem ela eu não vou ver Deus. E sem Deus eu não posso fazer nada. Então, veja, às vezes a gente não quer sair do lugar do pecado. Uma vez o meu discípulo, ele não está aqui hoje, está na escola, está no campo, e ele está aqui pregando. E eu estou ali no banco, eu, Marli, a igreja era bem menor, e a mensagem dele está me confrontando pra caramba. E quando ele fez o apelo sobre santificação, primeiro que vem para frente, seu Elton. Por que, queridos? Que o pastor não pode. Se o pastor tem que ser o primeiro a viver uma vida de santidade. Não que você não tenha. Não que você não precise santificar, mas eu preciso. Eu preciso disso. E ele está pregando ali. Quando ele fez o apelo, me joelhei aqui e comecei a chorar. Que um pouco de diabo na minha cabeça. O que os irmãos vão pensar de ti? Está de pecado. O que as pessoas vão pensar de ti? E o capeta começou a me acusar. E eu comecei a falar com Deus. Deus, eu quero viver diferente. Eu quero vencer nessa área. Porque é isso que é nós aprender e para ser curado. Nós precisamos ser confrontados com a mensagem. A mensagem tem que trazer esse entendimento no meu coração. Porque isso é uma revelação que nós estamos trazendo aqui hoje, irmãos. É um segredo. É nós ser tratado. E aí, meu discípulo botou a mão sobre mim e orou por mim. E quando eu me levantei que eu parecia, sabe, um gigante de forte. Eu venci, porque o maior problema é você se vencer. Teu inimigo não é o capeta, é o orgulho, sabe, que não te deixa às vezes vir à frente. É o orgulho que não deixa às vezes porque, pense bem, está aqui o teu discípulo pregando, e eu estou ali, eu era para estar ali, como alguns ficam, né? Às vezes, olhando, julgando, pensando, criticando dentro da cabeça. Mas ele está falando assim, não, vim de lá, vim para frente. Isso não foi uma vez só. A Marli está aqui, pode dizer, né, Marli? Quantas vezes meus discípulos estão pregando, eu saio de lá. Deus está falando comigo. Eu não estou aqui esperando Deus falar com o João ou com a Maria. Eu venho aqui para Deus falar comigo. E nessa noite, queridos irmãos, o Espírito Santo quer dizer para nós que para nós viver uma vida vitoriosa, há um segredo muito grande. É a humildade. É o reconhecimento. Enquanto eu não reconheço, porque muitas vezes eu vou orar por pessoas aqui, as pessoas me falam de coisas que eles estão vivendo, aparentemente é horrível. Mas o que eu posso fazer? Orar. Sabe? Então, a gente precisa buscar a santidade. Esse é um processo contínuo. Porque, veja bem, arrependimento superficial, vida superficial. Arrependimento profundo, transformação profunda. Sabe? Arrependimento contínuo, uma vida contínua de vitória. Sabe? É por isso que às vezes, vamos pegar aqui a pessoa,
tem um problema na vida. Às vezes é o problema de criticar. Aí ela pede para Deus: Deus, eu não quero mais ser crítico. Mas aparece uma oportunidade que ela podia vencer e não criticar, e ela cai. Critica. Ou a pessoa tem o costume, às vezes, de ficar falando dos outros. Parece uma oportunidade, daí ela orou para Deus que ela não quer mais falar dos outros. Deus liberta. Mas aparece uma oportunidade para ela não falar, o que acontece? Ela cai. Sabe, queridos, isso é muito sério. Mas nós temos uma saída. 1 João capítulo 1, versículo 9. Abre ali para mim, faz favor. Olha só o que diz a palavra de Deus. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Às vezes você foi injusto, poxa, falei mal daquela pessoa, ou eu falei mal, o que eu faço? Eu tenho que correr para Jesus. E sabe, queridos, nessa hora, parece que nós estamos sempre caindo e levantando. É igual aquela pessoa que quer emagrecer e faz um propósito, emagrece, mas daqui a pouco engorda, descuida na alimentação, então fica aquele efeito estufa. Assim é o pecado. Sabe, queridos, o pecado é algo maligno, e só tem uma maneira de nós vencer o pecado: é confessando. E às vezes isso vai continuar, por muitas vezes você vai cair. Mas o texto está aqui, ó. Se confessar os nossos pecados. Aí, porque a importância, e nós demos muito valor para isso aqui na igreja, o discipulado. Porque o que adianta, meus irmãos, a pessoa está no discipulado, mas ela não ser transparente? Ela não viver uma vida aberta com o seu discipulador. Até porque o discipulado, queridos, ele é um lugar onde você e eu, onde nós vamos nos expor para alguém. E é por isso que o discípulo e o discipulador, eles precisam viver uma vida de santificação. Porque um santificado, um santo, ele vai entender que ele precisa viver uma vida séria. Ele não vai poder expor a pessoa que confessou as suas fraquezas. Então, quando a pessoa tem esses problemas de ida e volta no pecado, para quem que ela tem que ir? Para o discipulador. É a 5ª vez que eu venho, que eu caí. E daí? O problema foi o diabo, que caiu só uma vez e nunca mais voltou. Ele desabou. A Bíblia diz que ele foi lançado para o abismo. Nós não, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, 1 João 2, não me lembro qual é o versículo. 2, não pequeis, ele diz, mas se todavia pecarem, tendes um advogado no céu, e Jesus Cristo, o justo, é Ele que pagou o preço pelos nossos pecados. 1 João 2, 1, ó. Meus filhinhos, escrevo estas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, e é inevitável que alguém não peque, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca, já está por si mentindo. Ele diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, versículo 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Jesus Cristo, quando se entregou, Ele redimiu a todos nós.
do pecado. E nessa noite, queridos, o que eu venho trazer para nós é que Tiago, capítulo 5, versículo 16, e últimos dias que Edu pregou aqui, ele trouxe uma chave para nós sobre isso aqui. E nós usamos muito esse versículo na nossa revista do discipulado. Esse versículo aqui, ele aparece muito na primeira lição do discipulado. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Que diz que, portanto, ele diz, confesse os vossos pecados. Confesse os seus pecados uns aos outros. Olha só, aqui não está falando para confessar para Deus. Está falando para você confessar para o seu discipulador, para a sua discipuladora. Ah, mas eu fiz isso, e eu vou ter que falar para a minha discipuladora. Eu fiz isso e eu vou ter que falar para o meu discipulador. Esse é o segredo da frutificação. Esse é o segredo que vai levar nós a dar fruto, e frutos que vão permanecer. Então Tiago está dizendo, ele diz, confesse os seus pecados. Ele não está falando para você não confessar, ele está falando, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muitas pessoas não são curadas, às vezes até de uma enfermidade física, porque há pecados que trazem enfermidade no corpo. Outros é só na alma, mas tem pecado que influencia na vida da pessoa. E muitas pessoas às vezes estão doentes, primeiramente espiritualmente, depois fisicamente, porque não têm a humildade de confessar os seus pecados uns aos outros, para ser curado. Provérbios 28, 13, diz que o que encobre os seus pecados, ele nunca prosperará, ele jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. O versículo 14 pode pôr também, Tu, faz favor. Olha só, ele diz, feliz é aquele que sempre teme o Senhor. E aqui há uma chave, porque o temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é respeitar a Deus, amar a Deus. E quem ama a Deus, né, esses dias eu estava falando sobre isso, ele muda as atitudes, ele muda o comportamento, ele muda os seus atos, e ele começa a viver uma vida transformadora. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, Deus, ele quer nos lavar, ele quer trazer uma purificação para que nós venhamos a ser frutíferos, e não há limites para nós em Deus, irmãos. Eu percebo isso. Ontem nós recebemos uma visita muito querida lá em casa, e foi tremendo. Depois que eles foram embora, nós choramos de alegria. O quanto Deus quer usar as pessoas, o quanto Deus tem pessoas para usar, mas às vezes nós somos os problemas, os impedimentos para que as pessoas avancem, para que as pessoas cresçam, para que elas frutifiquem, para que elas glorifiquem a Deus através da sua vida, porque nós não queremos entrar num padrão que é o padrão de Jesus, que é o texto base que nós estamos lidando aqui, Mateus 28.